Autoconhecimento ou conhecimento no sentido mais vasto. Foi por isso que escolhemos este sítio. Hoje, aqui na zona de Belém, e mais especificamente no Museu Mate, decidimos vir falar sobre o autoconhecimento. O que é e como é que se pode desenvolver, quais as técnicas ou quais as ferramentas que poderemos utilizar para o fazer. Eu sou a Cristina Almeida, bem-vindas às nossas conversas com Alma. Conhecimento, autoconhecimento. É a primavera, esta estação mágica, isso é o autoconhecimento, essa compreensão e essa sabedoria de tudo o que somos e um constante renovar, o saber que vamos sempre florescer, sempre renascer, assim como nos mostra esta estação do ano, é aquilo que é para mim o autoconhecimento. É sobre isso que vou falar com Alma, como sempre. Olá, eu sou a Carla Caldeira, bem-vindas. Conhecimento ou autoconhecimento? Foi aquilo que falámos na introdução e é o nosso tema de hoje. E conhecimento é uma palavra gigante, ou seja, onde cabe tanta coisa e onde nós nos revelamos durante a vida com aquilo que vamos aprendendo. Conhecimento, para mim, não é mais do que o acumulado das experiências que vamos tendo ao longo da vida, do que aprendemos através dessas experiências, como é que as memorizamos, que emoções associamos a essas mesmas experiências e também o que é que isso condiciona em termos do nosso comportamento. E o nosso comportamento é tudo, a forma como nos relacionamos com as pessoas, a forma como nos comportamos, a forma como comunicamos com elas. E, portanto, o conhecimento realmente é uma coisa muito vasta. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre autoconhecimento. E, Carla, para ti, autoconhecimento, o que é que significa acima de tudo? Bom, acima de tudo, o autoconhecimento é sempre conseguido na consciência do que somos e essa consciência é muito desenvolvida e agora vou recuar aqui um bocadinho. Se antigamente nós éramos vistos e analisados e através da nossa quantidade de inteligência, o QI, a nossa inteligência racional, o pensamento, surgiu em 80, penso eu, com o Daniel Goleman, o ano em que eu nasci, graças a Deus, já surgiu aqui uma segunda inteligência e deixámos de ser vistos tão linearmente e passámos aqui a incorporar também as emoções e a inteligência emocional. Eu acho que foi um salto importante. E agora, de há uns anos para cá, têm vindo alguns autores. Eu destacaria aqui a cana-britânica Dana Zohar, que estuda, é uma filósofa e também estuda assim estes temas da complexidade, mas ela passou a estudar e escreveu inclusivamente um livro sobre isso, sobre a nossa terceira inteligência, a inteligência espiritual, que nos dá assim um integrar daquilo que nos vai acontecendo, como a Cristina diz, nessas vivências e uma abrangência muito maior e agora sim eu acho que estamos completos naquele triângulozinho. E porque vemos nas empresas, enfim, não se fala neste coeficiente espiritual, mas fala-se no propósito. As empresas com um conjunto de valores ou um propósito que faça sentido, que deixem uma pegada na sociedade, que deixem uma pegada no meio ambiente por serem sustentáveis, que tenham uma preocupação da forma como tratam e geram os seus colaboradores e, portanto, eu acho que este propósito na linguagem corporativa é um bocadinho esse QI espiritual que tu estás a dizer. E este propósito é algo que se trabalha muito hoje e esta geração desde os millennials que se vem falando muito nisso, as pessoas trabalham nas empresas onde sentem que a sua participação ou a sua colaboração traz qualquer coisa de vantajoso ou enriquece de alguma forma a sociedade. Eu penso que isso é muito importante e ainda ontem vi um documentário sobre a Finlândia e a Dinamarca, foram mais uma vez destacadas como os países com maior índice de felicidade do mundo. E definir o que é a felicidade é muito complicado, mas segundo um conjunto de critérios é o equilíbrio entre as várias componentes da vida, a familiar, a social, a profissional, a espiritual, e esse equilíbrio é algo que eles conseguiram alcançar definindo prioridades muito em concretos da forma como gerem o tempo. Eu penso que o tempo é o ativo mais valioso que temos e geri-lo bem. Acho que sim também, e saber gerir esse tempo é também encontrar espaço em nós para acalmar, para encontrar silêncios, dessa forma tão boa de comunicar e que nos diz tanta coisa, encontrar silêncios em nós que nos guiam mais ou menos nas áreas que vamos desenvolver, porque a informação é tanta e tão vasta que nos chega hoje que eu acho que, e a Cristina com certeza falará muito melhor disto, sobre este tema do que eu, mas acho que filtrar toda a informação que nos chega é algo muito importante neste autoconhecimento
e sabermos silenciar, saber estar connosco, saber contactar com a natureza, saber ouvir a nossa natureza, o que é que nos interessa, o que é que nos chama a atenção, acho que é muito importante nesse processo de desenvolvimento de autoconhecimento. Eu claramente numa área mais pragmática, como é a minha atividade, sempre foi, do seu ponto de vista por ser executiva, mas agora também como coach, esse pragmatismo do que é que eu quero aprender, que me faça sentir bem no meu propósito e traga um benefício, seja para a empresa, seja para a minha vida. Portanto, tem um lado muito mais pragmático. E essa aprendizagem hoje é muito mais do que a aprendizagem técnica e académica, que se calhar na minha geração, um bocadinho anterior à geração 80 da Carla, era toda ela muito mais sob o ponto de vista dos conhecimentos técnicos. Hoje em dia estamos nos conhecimentos comportamentais, nos conhecimentos de comunicação e, acima de tudo, nos conhecimentos digitais também. Nada se faz sem ser o digital, como nós hoje estamos aqui a ter esta conversa filmada connosco, com os nossos telemóveis, e portanto o domínio de todas estas pequenas ferramentas é fundamental. Por isso este conhecimento, que pode ser muito abrangente e onde nos perdemos, deve ser todo ele canalizado naquilo que nós realmente queremos que seja o desenho da nossa vida e o nosso percurso, e depois especificamente ir à procura dele e investir naquilo que nos faz mais sentido. Portanto, esse que tu dizes, realmente é preciso haver um foco, e esse foco, o coaching ajuda muito nisso, porque foca-nos muito sobre questões concretas e poderosas, que as respostas nos ajudam a encontrar esse mesmo caminho, eu diria, não é? O teu caminho é um bocadinho mais interior. Sim, a área sempre foi muito mais, eu como 6 que sou, aqui na linguagem numerológica, como 6 que sou, que é um terapeuta, um cuidador, é a mãe, não é? É o take care, e portanto essas sempre foram as minhas áreas na realidade, em diferentes sítios, com diferentes experiências, umas mais ao nível da gestão, outras mais ao nível mesmo de contacto e terapêutico, mas no fundo esse take care e esse bem-estar, esse equilíbrio é a minha área. E esse autoconhecimento eu trabalho muito hoje em dia, quer através da numerologia ou do Reiki ou dos nossos eventos em que proporcionamos essas atividades de forma muito livre e muito natural, na natureza, e isso faz despertar os tais cliques nas pessoas e no fundo não estamos a fazer nada mais do que guiar esse autoconhecimento, propor paragens, abrir espaço na nossa mente para essas paragens, para esse sentir, para esse ir para dentro, sentir o que é que nos faz sentido, o que é que ressoa em nós, o que é que se liga a nós. E esse clique que tu estavas a dizer, é muito giro, porque a Carla diz uma coisa que a mim desperta logo na minha mente outra linguagem, é mudança de hábitos. E por isso aquilo que nós estamos a dizer é nós vamos evoluindo, e evolução é sinónimo de desenvolvimento pessoal, vamos evoluindo à medida que vamos mudando de hábitos, porque só a mudança de hábitos é que nos transporta para novos locais, ou para diálogos com novas pessoas, ou para novas experiências profissionais, ou para novas relações, ou para mudanças de país, e portanto todas essas novas experiências acumulam em si mudanças de hábitos, e as mudanças de hábitos não se fazem de um dia para o outro, nem se fazem de uma forma abrupta, fazem-se gradualmente através de pequenos passos, e são esses pequenos passos que depois nos incentivam para dar os passos seguintes. E portanto esses cliques que tu dizes é a tomada de consciência de que se calhar eu tenho que mudar qualquer coisa na minha vida. E esse qualquer coisa deixa-me lá começar por exemplo, hoje, este dia maravilhoso de primavera, vou começar a fazer uma caminhada todos os dias ao final do dia, e isso vai de certeza ter um impacto no bem-estar, na motivação e na energia com que vamos viver o dia seguinte, e nessa energia vem a curiosidade e a vontade de continuamente irmos aprendendo mais coisas. Portanto, não é este mundo muito complicado, o conhecimento é ir ler enciclopédias, o conhecimento hoje em dia é saber viver e saber ter uma boa qualidade de vida através de um conjunto de pequenas coisas que fazem toda a diferença no dia a dia. Sim. Nesta construção de nós próprios, aqui neste triângulo dourado que eu falo sempre, o corpo, a mente e o espírito, a alma, não é? Portanto, e aqui como ferramentas que nós temos vindo a deixar, eu diria que o corpo tem uma linguagem muito própria e sabe comunicá-la. Existe até aquele livro, O Teu Corpo Ama-te, e eu, por exemplo, sou daquelas que se tiver uma queixa ou uma dor vou logo interpretar qual é a emoção que está associada, o que é que aconteceu ali para aquilo estar a refletir no meu corpo. E, portanto, o corpo, eu diria, nós podemos conhecer o nosso corpo simplesmente, calmamente,
escutando-o. E ele diz-nos imensas coisas. Depois, em termos de mente, é as emoções, não é? No fundo, a Cristina de uma forma mais prática e mais cognitiva, mas eu diria que também assim, espiritualmente, nós temos que aceitar as nossas emoções, todas elas, acolhê-las e saber libertá-las, aquelas que não nos são necessárias, porque, por exemplo, o medo não é necessariamente mau, o medo tem funções em nós, às vezes determinantes, e portanto o medo é necessário. E na alma? Bem, a alma a alma não tem julgamento, a alma é assim, ela sabe que vem evoluir e, portanto, para a alma, quer estejamos a falar no reiki, no contacto com a natureza, na numerologia, que são as minhas áreas, ou no coaching, na psicologia, nas constelações, na astrologia, a alma não tem limites. Tudo o que for para evoluir e se tirarmos esta crença que temos de que somos assim, temos de continuar assim, e partirmos para esta constante renovação, nós todos os dias acordamos como a primavera. A primavera vem nos mostrar este florescimento, esta renovação dos campos, das flores, e nós somos assim também. E, portanto, este conhecimento, eu diria aqui que nestas 3 áreas eu integro-o assim e gosto de passar essa mesma forma, que é a minha, é aquela que eu sei. Essas crenças que tu falavas são isso mesmo, crenças. Ou seja, nós estamos convencidos, eu nasci assim, eu tenho esta personalidade, eu tenho este conjunto de características e competências e é com elas que tenho que viver o resto da vida. Não é de todo verdade, e portanto é sim uma grande crença. E eu trabalho muito essas crenças com as pessoas e é maravilhoso vê-las depois florescer, conseguirem descobrir onde é que estão as suas limitações Sim. e como é que as podem ultrapassar e depois sozinhas começam a fazer esse caminho de desmontar essas crenças que existem nelas próprias e conseguirem construir aquilo que mais querem no futuro. Eu diria, se calhar, 2 ou 3 coisas. A primeira, ler coisas diferentes sobre temas que não sejam os nossos temas, desenvolver atividades que não são as nossas atividades dos últimos 10 anos e viver experiências que sejam experiências que nos tirem da caixa, literalmente. A segunda, eu diria, redução de stress e, portanto, saber gerir o stress do cotidiano e o confinamento não ajudou nada nisso e, por isso, aproveitar agora tudo aquilo que pudermos fazer para reduzir o stress. Eu, por exemplo, faço muito isso na minha jardinagem e, portanto, aproveito a jardinagem e a paixão que tenho pelo jardim e pelas plantas. Eu acho que é um processo meditativo quase que tenho ali de encontro comigo própria e depois de perceber, há coisas que tenho que mudar na minha vida, como é que eu vou fazer e por onde é que eu vou começar e depois devagarinho ir começando a dar esses primeiros passos, mas acima de tudo as experiências novas, a literatura nova, os podcasts novos, as conversas que podemos ter hoje pelos meios digitais desenvolvem áreas do cérebro que não são aquelas que usamos no cotidiano e isso dá-nos um autoconhecimento e um conhecimento muito mais amplo. Abre espaço, deixa aqueles vícios que o nosso cérebro tem e abre espaço. Deixa Exato. a rotina, é preciso quebrar a rotina. É preciso quebrar a rotina. É a chave de ouro para autodesenvolvimento e para crescimento pessoal. E eu acrescentaria aqui, pegando nas nossas conversas anteriores, é preciso coragem para fazer isto, porque requer trabalho e é preciso também... É preciso comunicação. Eu até diria que é preciso comunicar a nós próprios e aos outros, vamos mudar um conjunto de coisas e com eles criarmos esse conforto em conjunto, porque não é de repente mudamos e deixamos os outros sem saber o que é que está a acontecer. E é preciso assim este conhecimento que é hoje o nosso tema e que deve estar mesmo a terminar. Eu despeço-me até para a semana, obrigada por terem estado aí. Eu também, foi um prazer imenso, este sítio é inspirador e inspira realmente ao autodesenvolvimento. Obrigada e até para a semana.